sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. Nós vamos falar hoje sobre a força poderosa, é redundante, né? Sobre, deixa ser redundante, sobre a força mais poderosa, né? Não dá, né? Tem coisa que não dá, né? A força mais poderosa que existe, o que tem de mais poderoso, não é a bomba atômica, não, mais poderoso que tudo é a presença de Deus. Se a presença de Deus estiver na tua vida, querido, ninguém pode te resistir. Amém? Nós estamos recebendo aqui com muita alegria, viu? O casal pastor Edicel. Como que é o nome da pastora mesmo, Marquinhos? Leia? É a pastora Leia. Me perdoe, tá, pastora? É uma honra ter vocês com a gente, viu? Daqui a pouco ele vai fazer uma oração junto conosco aqui no final, vai abençoar você. Muito obrigado, viu? É uma alegria muito grande estarmos juntos. Também tem muitos outros irmãos nos visitando. Deus abençoe. Espero que você tenha sido bem recebido e que esteja se sentindo em casa, porque estamos todos na casa do nosso Pai. Amém? Não é minha, não é sua. O Pai não é meu, o Pai não é seu. O Pai é nosso. Amém? Estamos diante dele. Vamos falar sobre a instituição do tabernáculo, aprendendo a entrar na presença de Deus. A primeira igreja que existiu no mundo. Quer ver? Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. Isso. Veja lá. Deus instruindo Moisés. Deus falou assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Amém? Quem aqui já foi praticante da fé católica? Praticante, não aqueles católicos de nome, mas nunca botou o pé na igreja, né? Quem foi praticante da fé católica? Aí eles diriam assim: ele está no meio de nós. Não é gostoso? Não é? Vamos roubar a ideia deles? Roubar não, né, gente? Roubar é feio, né? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ele está no meio de nós. Amém. Está fraco, está ruim isso aí, viu? Está ruim. Deixa eu continuar aqui. O 9. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Dá um glória a Deus bem gostoso. Pode sentar, fique à vontade. A presença de Deus. A ideia do tabernáculo é Deus estar no meio do povo. Mas Deus não está em todo lugar? Claro que sim, claro que sim. Mas o tabernáculo é quando Deus estabelece um lugar para o homem estar com ele. Por exemplo, eu gosto, irmão, eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que critica. Eu gosto de orar no monte. Mas pastor, Deus não está lá embaixo também? Tá, mas se Jesus orava no monte, irmão, a ideia de se deslocar, de subir, de parar tudo, se separar, isso é diferente. Então é diferente para mim, né? E talvez fosse para Jesus, porque ele também podia orar em qualquer lugar, mas ele ia orar no monte. Mas vamos lá. A ideia é um lugar de encontro. Deus está em todo lugar, ponto final. Mas as pessoas têm encontros com Deus em todo lugar? Não tem. Não tem. Tem gente que vai na igreja e não encontra, não é? Porque encontrar-se com Deus exige uma disposição aqui interna, exige uma
um abrir mão de muitas coisas, exige disciplina. Então, quando Deus, por isso que ele faz questão de dizer, faça desse jeitinho que eu falar, anota tudo, e aí nós vamos aprender. Nós não vamos construir um tabernáculo como o de Moisés, não é isso. Nós vamos aprender a entrar na presença de Deus. Se você der uma olhadinha na Bíblia toda, você percebe que o Antigo Testamento, ele aponta para as coisas do Novo Testamento. Por isso que não é descartado, por isso que a gente não abre mão daquelas coisas, porque são elas que testificam a respeito dos dias que a gente está vivendo. Então vamos lá, o tabernáculo, nós estamos falando sobre a presença de Deus, amém? Não é sobre o tabernáculo, é sobre o que, gente? A presença de Deus, sobre como entrar na presença de Deus. Aí faz a diferença, porque tem muita gente que vive dentro da igreja, mas nunca entrou na presença de Deus. Tem gente que é livre do mal, ele tem um relacionamento com Deus que o livra do mal, mas nunca experimentou a glória de Deus, nunca teve um acesso à glória de Deus e à presença gloriosa de Deus. Então aqui a Bíblia está ensinando, e a gente vai meditar a respeito disso, tá? Quem podia entrar nesse tabernáculo? Primeiro, qualquer um dos hebreus, do povo de Deus, qualquer um poderia entrar no átrio, mas lá no Santo dos Santos, em outros lugares, somente os sacerdotes poderiam acessar. Quando Jesus expirou lá na cruz, quando Jesus entregou o seu espírito, quando Jesus disse tetelestai, quando Jesus disse está consumado, o véu do templo se rasgou. Por que o véu do templo se rasgou? É Jesus, é Deus dizendo que agora a presença de Deus é derramada onde quer que o busquem, amém? Agora todo mundo pode entrar. Então vamos lá, vamos aprender a entrar na presença de Deus. Primeiro, a pessoa chega no deserto, ela vê um barracão, uma lona, uma construção de lona de 135 metros, grande, no deserto, aquele como que um muro, e você olha, você só vê muro, a não ser por um lugar chamado o Caminho, que era a porta das ovelhas. Então qualquer um poderia entrar ali, mas para entrar ele passa pelo caminho, só tem aquela entrada, ele entra pela porta chamada o Caminho. Aí veja o que Jesus disse em João 14,6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, amém? Quem é o caminho? É Jesus, é Jesus, Ele é a porta para quem deseja entrar na presença de Deus. Aí passou dali, do lado de fora estão as ovelhas, do lado de fora está o povo que vem trazendo as ovelhas, ali tem a porta das ovelhas. Quando a pessoa chega, ela chega apresentando um animal que vai ser então oferecido em sacrifício. Eu estou falando sobre a presença de Deus. Ninguém pode entrar a não ser pelo sacrifício. Por que o sacrifício, pastor? O que era esse sacrifício? A expiação do pecado. Funciona assim, olha, a pessoa vem trazendo um cordeiro. Faz aí o cordeiro, Marquinhos, que você estava ensaiando. Quem que estava ensaiando o cordeiro? O Reginaldo? O César? Eles estavam ensaiando, eu cheguei, estavam os três discutindo quem que ia fazer o cordeiro. Quem vai fazer? Ixi, está fraco de cordeiro hoje. Mas você mesmo, boy.
O Josué já fez. Você sabe fazer um cordeiro? Meu Deus. Quem sabe, gente? Vou ter que ir lá na escolinha pedir para as crianças fazer. Bom, mas você já imaginou o cordeiro? Amém? Então, a pessoa chega trazendo um cordeiro. Já no primeiro ato, ela passa, e aí ele tem um lugar chamado, deixa eu pegar aqui para mim, seguindo junto com você, ó. O altar de bronze. O altar de bronze é onde o animal vai ser sacrificado. Por quê? Porque, pastor, a pessoa tem como primeiro ponto o altar de bronze, o altar do sacrifício. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados, Tiago 4, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não nos ouve. O pecado é expiado através do derramamento de sangue. Então como é que funciona? Ah, pastor, agora então era muito fácil. Eu acho que não. Mas como era feito o sacrifício? Veja bem, a pessoa, imagine você lá, você tem um cordeirinho na mão, faz o cordeirinho, senão fica ruim. Esse aí, aquele cordeirinho bonitinho, faz você, Cláudio. Gente, não estou tendo um cordeirinho aqui hoje. Faz, Lê. Bom, aí tem o cordeirinho, aquele animalzinho bonitinho, que não tem culpa nenhuma. Que mal ele fez. A pessoa chega, veja bem como é o sacrifício. A pessoa chega com o cordeiro, entrega para o sacerdote, e os dois vão juntos ao altar de bronze. Como que é isso? Põe a mão, vai haver o derramamento de sangue. Você põe a mão na cabeça do cordeiro, você está transferindo a sua culpa para ele. Aí você fica olhando nos olhos do bichinho que vai morrer. É fácil. É fácil. O que o bichinho fez? Você que fez. A pessoa está ali olhando. Aí o sacerdote vai pegar a faca e vai degolar na sua presença, e você assistindo. E aquele bicho está morrendo pela sua culpa. A gente não faz mais sacrifícios de cordeiro. E por que a gente não faz mais sacrifícios de cordeiro? Porque Jesus é o Cordeiro Santo de Deus que tira os pecados do mundo. Mas isso não te torna menos culpado. É você, para entrar na presença de Deus, primeiro passa pelo altar do sacrifício. É você transferindo para Ele: eu sou o culpado, o Senhor não tem culpa, o Senhor nunca errou, fui eu quem errei, eu pequei, a morte deveria ser a minha, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Glória a Deus pelo poderoso sangue de Jesus. E só assim a gente pode entrar. Estou dizendo isso, irmão, estou fazendo questão de parar nesse ponto, porque muita gente vai ficar a vida inteira dizendo: eu não estou sentindo, eu não consegui entrar na presença de Deus, eu não consegui acessar. É porque você não passou pelo altar do sacrifício. É porque você continua culpado. É porque você não recebeu a expiação pela culpa. E como que a expiação acontece, pastor? É quando você diante do Cordeiro diz: Senhor, eu errei. Eu errei. Eu é que deveria morrer. É quando você diz: eu não posso entrar.
eu não tenho direito de entrar. E a Bíblia diz que todos os que receberam foram feitos filhos de Deus. Eu venho te dizer que o teu Salvador é grande, meu querido. Não importa onde você esteve ontem à noite, ou hoje, ou antes de ontem, não importa. O teu Salvador é grande, e vai haver aqui hoje expiação pelo pecado, em nome de Jesus. A expiação começa na transferência de culpa. Quando você quer se bancar de santo diante dele, então você não o tem. Mas quando você diz, olha aqui, Senhor, eu é que preciso desse perdão de pecados. Isaías diz assim, Isaías 53:5, diz assim: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Dá um glória a Deus. O altar representa Jesus. Você já fez uma oração de confissão e de arrependimento alguma vez? Posso te ajudar a fazer? Vamos juntos? Vamos. Curve a sua cabeça, se você puder. Eu vou convidar você a ir orando isso junto comigo, mas deixa sair do seu coração. Diga assim: Pai, eu me aproximo de Ti, depois de haver entrado pela porta que é Jesus. Quero Te agradecer por me amar e por me perdoar. Reconheço que Jesus foi sacrificado em meu lugar. Reconheço que Jesus foi crucificado em meu favor. Ele reuniu ali os meus pecados. Jesus me livrou da condenação da minha culpa. Jesus tomou sobre si todo o castigo da minha desobediência. Ele removeu a lei do meu caminho. Jesus me livrou da condenação da lei. Agora eu vivo pela graça. Agora sou salvo pela fé em Jesus. Pelo sangue derramado eu sou livre. Obrigado, Senhor, pela purificação e pelo perdão. Sou uma pessoa abençoada. Jesus me livrou da morte, do inferno. Jesus morreu no meu lugar. Jesus venceu o inferno. Ninguém vai à presença de Deus sem passar pelo altar. O altar é lugar de tratar os meus pecados. O altar é lugar de receber perdão. O altar é o lugar onde eu me sinto culpado e recebo a graça maravilhosa do Senhor. Saindo do altar tem a pia. Porque os sacerdotes que se lavavam para serem purificados e santificados antes de entrar no templo. Porque o sacrifício respinga sangue. Então tem que haver agora a purificação. Quer ver? Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim, está falando de Cristo e a igreja, ó: vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que é isso, pastor? A gente acabou de passar pelo altar do sacrifício, agora a gente está sentindo a contaminação, agora a gente está se lembrando o quanto a gente é sujo, agora a gente está se lembrando que a gente só está de pé pela graça e pela misericórdia
misericórdia. Então nós somos lavados e somos transformados na igreja gloriosa do Senhor, igreja linda, sem ruga, sem mancha, sem mácula, igreja que não venceu, mas Cristo venceu o pecado por ela. Oh, aleluia! É quando nós somos lavados. Oh, meu irmão, quem acabou de passar pelo altar do sacrifício, agora compreende que está sujo e precisa ser lavado para ir adiante e desfrutar da presença de Deus. Vamos continuar? O assunto é presença de Deus. Primeiro, eu me arrependo. No arrependimento eu não fico limpo. No arrependimento eu me sinto sujo. No arrependimento a minha consciência me pesa. No arrependimento me traz a imagem, a memória, todas as minhas falhas, todos os meus erros. E aí eu sou lavado. Oh, aleluia! Glória a Deus que nos lavou, queridos. Glória a Deus que nos lavou, a todos, de maneira que um não pode apontar para o outro. Não, todos nós passamos pelo altar do sacrifício e fomos lavados e purificados. E aí tem o segundo lugar. Passou, entrou. Até agora era o quintal, entrou. O segundo lugar se chama lugar santo. No lugar santo tem o candelabro. A esquerda é aqui. À esquerda brilha o candelabro de ouro com 7 hastes. Nesse lugar não posso levar nenhuma outra luz. Entrou, passou pelo sacrifício, foi lavado, o candelabro logo de cara. Não pode haver outra luz. Aquela luz está iluminando todo o ambiente. É a luz de Deus. Amém? Só Ele pode brilhar nesse lugar. Só Ele tem acesso, pode nos colocar diante desse lugar. Ó, as luzes. Isaías 11:2. Ó, veja cada uma das luzes. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Cada luz representa sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. É quando eu que fui perdoado, que fui lavado, agora peço: Senhor, faz a tua luz brilhar na minha vida. Usa-me como referência aos que estão do lado de fora, Senhor. É quando eu reconheço que não são as minhas habilidades, que não são meus dons, que não é a minha vontade, que não é o meu dinheiro, nada. Só um pode brilhar, e é o Espírito Santo do Senhor. Que Ele seja a luz da tua vida. Amém? Logo em seguida estamos falando sobre entrar na presença de Deus. Porque eu preciso me lembrar do candelabro? Porque tem muita gente que vai entrar na presença de Deus e quer brilhar. Não brilha, irmão, não brilha. Quem brilha é Ele. Não tem espaço para nenhum outro. A gente é a luz do mundo, mas na igreja não. Na igreja, no Santo dos Santos não, dentro do lugar santo não. Só a luz de Deus pode brilhar. Amém? Aí tem os pães da proposição. Os pães da proposição simbolizam o corpo de Cristo, de modo que eu vou lá e adoro segundo a palavra de Deus. Todos os dias devo ficar de pé diante do pão, ou seja, me voltar à presença de Deus e me alimentar. Jesus disse dele mesmo: eu sou o pão da vida. Então tem o candelabro, a luz, maravilhosa luz, iluminando a minha vida. Aí eu tenho a mesa dos pães. Porque se eu não comer, fica fraco. Não é assim, Josué? Não para de pé. Ai, eu estou tão fraco. Você está se alimentando da palavra? O alimento da nossa alma é a palavra.
O Espírito nos alimenta, o Espírito ilumina, mas Ele não enfia a palavra goela abaixo, não. O Espírito ilumina. Agora, eu preciso ir à mesa dos pães. É a palavra do Senhor que te mantém de pé. Amém? Pastor, o que eu tenho que fazer para entrar na presença de Deus? Se arrepender dos seus pecados, ser lavado, ser iluminado pelo Espírito Santo, se alimentar da palavra. E aí, estou pronto? Não, ainda tem mais. Vamos continuando a nossa excursão. Adiante tem o altar do incenso. Eu já estou correndo, tá? Êxodo capítulo 30 vai falar sobre o altar do incenso, mas não vamos ler. O altar do incenso estava na frente, antes do véu, a terceira peça que mobilia o santo lugar, do qual o santo incenso foi queimado. O altar de incenso é feito de madeira de acácia, revestida com ouro puro. Estava mais alto do que qualquer outro antigo lugar no lugar santo. Ele mede 90 centímetros. O incenso era queimado nele, com pedaços da brasa que o sacerdote removia do altar de holocausto lá no pasto. Se despejado nas brasas, o incenso produzia o aroma. Então vamos lá, o que é o altar do incenso? Lembra do sacrifício lá atrás? Aquele animal vai ser queimado. Aí o sacerdote pega a brasa do sacrifício, pega a brasa e leva ao altar do incenso. Não é o altar da brasa, o altar de queimar é lá fora. Esse altar é do perfume. Então ele pega a brasa, coloca no altar de incenso e, como o nome diz, ele derrama incenso sobre ele. Quando derrama incenso na brasa, faz aquela fumaça gostosa, aquele aroma agradável, tanto a Deus quanto a nós. O que é o altar do incenso? O que o altar do incenso nos ensina? Bom, você foi perdoado, você foi lavado, você foi iluminado, você foi alimentado. Agora você tem que adorar. Pastor, mas eu vou adorar, mas parece que meu louvor não sobe. Sabe por quê? Porque você não faz adoração, você não queima incenso na brasa do sacrifício do outro. Não, é a brasa do sacrifício que você fez. A brasa do sacrifício da Renata é só dela. Então, o sacerdote pega aquela brasa, vem cá, bota aqui. Agora derrama o incenso. E aquela fumaça, aquele aroma gostoso começa a subir até diante de Deus. Se você quer entrar na presença de Deus, tem que haver espaço para adoração na sua vida. Amém? O altar do incenso é um altar de adoração. Aquele perfume gostoso enche toda a casa. E terceiro lugar, o Santo dos Santos. Passando pela cortina para entrar no Santo dos Santos, no meio tem a Arca da Aliança. A arca não é Deus, ela nunca foi Deus. A arca simboliza a presença de Deus. Então eu tenho que passar pelo sacrifício, eu tenho que me lavar, eu tenho que entender que só um pode brilhar. Se eu quiser brilhar, não vai funcionar. Aí eu tenho que entender que eu preciso estar alimentado na palavra. Aí eu preciso adorar a Deus. E quando eu adoro, eu tenho acesso à presença de Deus. É o lugar onde está a arca de Deus. Tem muita gente que quer entrar na presença de Deus, mas nunca se arrependeu dos pecados. Tem gente que quer entrar na presença de Deus, mas nunca se lavou, mas não reconhece que se não fosse Ele, estaríamos em trevas. Ele é a luz, não se alimentou da palavra. Essa canção é boa demais, hein, Marquinho? Essa canção fala disso, ela fala assim, no Santo dos Santos, a fumaça me encobre, só teus olhos me veem. É a adoração tão grande, e o sacerdote só pode ir adiante
quando ele desaparecer, aquela fumaça vai enchendo o lugar, e quando ele some, aí ele pode entrar na presença de Deus. Ninguém chega ao Santo dos Santos sem passar pelo sacrifício. O mal das pessoas dos nossos dias é que eles querem pular etapas. Eu vou recapitular para você, ó. Primeiro ato, a porta. Quem que é a porta, gente? Jesus. O altar do holocausto, a pia, depois o candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso, depois o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde está a presença de Deus. Quem quer a presença de Deus?